Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda a compartilhar a palavra com mais pessoas. Seja abençoado ouvindo esse episódio. Sejam bem-vindos ao canal Deus e Débora, o canal das boas notícias. Hoje nós vamos falar sobre 5 espíritos que você precisa discernir. Gente, eu nomeei esses espíritos, mas a gente pode também colocar um sinônimo como influências, né? Tudo que nos influencia, todo pensamento, toda ideia, toda teoria, tudo que nos envolve, são influências em nossas vidas. E a gente precisa entender porque só existe 2 caminhos. Ou a influência é uma influência divina, ou a influência é uma influência maligna. E aí eu enumerei aqui 5 tipos, né, de influências espirituais para a gente conversar um pouquinho. Lá em Mateus 5,37 diz assim, ó: mas seja o sim de vocês sim e o não, não. O que passar disso vem do maligno, né? Esse versículo mostra que tudo que passa da simplicidade, da verdade, da integridade, daquilo que vem de Deus, né? Como manipulação, meias verdades, exageros, tem procedência maligna. Então, existem coisas que nós fazemos que isso é de Deus. E tem coisas que nós fazemos que não são. E aí, como é que a gente vai discernir isso? Primeiramente, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, que nos ensina todas as coisas. Nós temos também a palavra de Deus, inspirada por Deus, para nos dar o direcionamento correto. E aí, vamos lá. O primeiro é o espírito de prostituição. Daria para falar muitas coisas, mas eu vou só resumir. Oséias 5,4 diz assim, ó: o seu espírito de prostituição os impede de serem fiéis ao Senhor. Então, a prostituição, quando a gente fala prostituição física, né, que todo mundo conhece, quer entregar o corpo ali para outra pessoa sem aliança. Mas também tem a prostituição espiritual, que é entregar o coração a outros deuses, ideias ou paixões fora da vontade de Deus. Então, gente, é muito importante a gente discernir. Hoje, com o entendimento da palavra, eu vejo quão perdida eu estava, o quão eu me deixava ser influenciada por esses espíritos, onde eu colocava outras coisas no lugar de Deus. Por exemplo, eu era uma pessoa que eu colocava a minha carreira, né, a minha vida, a minha trajetória, a minha jornada em primeiro lugar. E isso era um fato na minha vida, eu posso falar por mim. Então, isso era o meu Deus. Então, existem coisas que ocupam o lugar de Deus e aquilo ali você está deixando de ser fiel ao Senhor para ser fiel a outra coisa. E aí, isso se caracteriza como uma prostituição espiritual. Então, é bom, é importante que a gente comece a discernir se de fato Deus está em primeiro lugar. O outro espírito é o espírito de Mamon, né? Mateus 6,24, Jesus vai dizer: vocês não podem servir a Deus e a Mamon, né? E aí a maioria das pessoas sabe, né? Mamon, falou Mamon, a gente pensa logo em dinheiro, mas Mamon não é só dinheiro. É o espírito que governa através da ganância, do medo da escassez e da confiança nas riquezas. Ou seja, Mamon, ele te faz pensar que o valor da sua vida está no que você tem e não no que você é em Cristo. Então, gente, quantas vezes muitas pessoas são influenciadas pela questão do ter, né, da ganância, dos bens, e essa pessoa, ela não é guiada pelo Espírito, ela é guiada por esse espírito de Mamon, guiada pela sua ganância, seus desejos, seu egoísmo. É necessário a gente vigiar e ter cuidado, até porque se hoje você, Débora, eu não sigo não, nem espírito de Mamon não me influencia, mas nós precisamos ter cuidado, porque esses espíritos aqui e outros que existem são espíritos que vêm do mal. E o inimigo de nossas almas, ele vai nos tentar todos os dias a cair em um deles. O terceiro espírito é o espírito de controle. Gálatas 5:1 diz assim, ó: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão.
Então, gente, a verdadeira liberdade. A gente fala, cada pessoa vai definir, liberdade é fazer o que eu quero, liberdade é isso, liberdade é aquilo. E, gente, a verdadeira liberdade está em Cristo. Porque quando a gente está em Cristo, nós somos verdadeiramente livres de vícios, desses espíritos errados. Nós estamos livres da destruição. Né? O que é a liberdade? A liberdade é eu fazer algo e aquilo ali me trazer edificação. Quando eu faço e aquilo ali é vida para mim. Quando aquilo que eu faço traz eternidade para mim. Fora isso, não. Esse espírito não provém de Deus, então espírito de controle. Quantas pessoas têm assim, por causa de... Aí as raízes são diversas, né? Pessoas que têm necessidade de controlar por insegurança, controlar para manipular, controlar por causa das suas ambições egoístas. Então, espírito de controle não é. Se você é cristão e às vezes você quer controlar aquela pessoa que você está querendo converter, esqueça. Porque o Espírito de Deus não é assim. Ele respeita as decisões, as pessoas precisam se converter em sua essência quando elas desejarem isso de forma verdadeira. Outro espírito é o espírito de orgulho e altivez. Então, esse espírito aqui, para mim, é um dos mais complicados, porque a Bíblia diz assim, Provérbios 16:5, o Senhor detesta os arrogantes de coração. Tenha certeza disso, eles não ficarão impunes. E lá em Provérbios também você vai encontrar que para ter a sabedoria de Deus, nós precisamos ser humildes. E o inverso da humildade é o orgulho. Gente, o orgulho é, não, porque eu não preciso de Deus, eu não preciso disso, eu estou bem, tudo que eu faço é certo. Então, não tem como. Deus não tem como trabalhar no coração de alguém que diz assim, eu não preciso de Deus, eu não preciso mudar, eu não preciso me arrepender, eu não preciso ver nada além daquilo que eu já decidi para a minha vida na força do meu braço. Então, o espírito de orgulho, ele com certeza não provém do Senhor, porque o Espírito de Deus é um espírito humilde. É humilde. Quanto mais humilde nós somos, quanto mais nós entendemos que nós temos uma carne, né, que caiu no pecado, quando a gente entende nossas falhas, entende nossas mazelas, entende a nossa necessidade de estar com Deus, de viver para Ele, entende que Ele é o Criador, entende que Ele está acima de todas as coisas. Eu digo a você, é paz. Eu falei 5 espíritos que você precisa discernir, aí eu coloquei 4 que são ruins, mas aí eu coloquei o último, que é o Espírito Santo de Deus, né, para a gente falar um pouco daquilo que nós precisamos seguir. João 16:13 diz assim, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Então, olha só, o Espírito Santo, ele convence do pecado, ele consola, ele transforma, ele santifica. Ele não força, não manipula, não engana. Ele conduz com amor e poder. Gente, o Espírito Santo de Deus, como é que eu posso falar desse Espírito que nos conduz naquilo que é certo? Mesmo que você esteja passando por dificuldades, intempéries, problemas, o que tiver. Se você estiver centrado em obedecer como Cristo esteve, eu digo a você, a paz que excede todo entendimento, Deus vai conceder ferramentas, Deus vai atender às suas orações. Porque você sabia, né, que Deus ele atende a oração de um justo. Isso é maravilhoso. A gente sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. É um espírito onde o Espírito Santo de Deus, aquilo que vem de Deus, a influência divina sobre nossas vidas, vai trazer paz, vida longa, tranquilidade, vida eterna, paciência, alegria, amor. Gente, são tantas coisas maravilhosas que Deus tem para nossas vidas. Basta a gente permitir ser influenciado por esse Espírito, enquanto aos outros realmente discernir, se afastar, se arrepender e buscar andar pelo Espírito Santo de Deus. São muitos Espíritos, gente, que daria para a gente falar muito, mas nós ficamos por aqui com mais um episódio. Eu espero que vocês tenham recebido uma boa palavra. Se tiver dúvida, deixa aí nos comentários. Não deixe também
de deixar o seu like aqui nesse vídeo para que mais pessoas possam ouvir essa palavra. Fiquem na paz de Cristo e até a próxima.